E aí galera, bora dar continuidade aos nossos vídeos sobre as células. Bom, no nosso último vídeo falamos sobre a composição celular, ou seja, sobre quais são e como funcionam cada uma das organelas da célula. Ou pelo menos falamos sobre tudo que está presente no citoplasma. Mas agora chegou a vez de falar sobre o núcleo. Explicamos vagamente que o núcleo possui o material genético da célula, mas agora vamos detalhar o núcleo celular, então fica ligado aí. O núcleo da célula é dividido em 4 componentes: a carioteca, a cariolinfa, a cromatina e o nucleolo. Vamos começar pela carioteca. A carioteca é uma espécie de envelope que delimita o núcleo da célula. Mas não se engane, ela não é a mesma coisa que a membrana celular para o núcleo. Na real, a carioteca é uma estrutura constituída por duas membranas lipoproteicas justapostas. E seu interior é formado por uma lâmina de filamentos proteicos. Tem partes da carioteca em que as duas membranas se fundem, formando os poros. Por meio dos poros, a carioteca realiza a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Já a lâmina, que forra a parte interna da carioteca, é responsável por dar suporte à carioteca e organizar os cromossomos do núcleo. E agora vamos à cariolinfa, que também pode ser chamada de nucleoplasma. A cariolinfa nada mais é que uma substância aquosa que envolve a cromatina e os nucleolos. Ou seja, mais ou menos a mesma coisa que um citoplasma nuclear. Simples, rápido e fácil de lembrar. Já a cromatina é o conjunto de cromossomos que estão no núcleo celular. Certa vez, os cientistas perceberam que algumas partes da cromatina ficavam mais coradas do que as outras, e concluíram que essa parte era mais condensada que o restante. Então deram o nome de heterocromatina à parte mais colorada da cromatina, enquanto batizaram de eucromatina o restante. Um pouco mais pra frente foi descoberto que os genes mais ativos da célula eram localizados na eucromatina. Enfim, foi apenas uma curiosidade, mas o que raios são cromossomos? Eles são, em resumo, longos fios constituídos por uma molécula de DNA. Mas eu nem vou falar deles, nem são tão importantes assim. Brincadeira. Entender sobre os cromossomos é extremamente importante para você entender esse vídeo, mas eu vou falar sobre eles um pouquinho mais pra frente. Deixa eu só falar sobre os nucleolos antes. Vamos lá, os nucleolos. Eles são massas densas e arredondadas presentes no núcleo. Geralmente uma célula tem um ou dois nucleolos no seu núcleo. Os nucleolos são constituídos por uma aglomeração de ribossomos em processo de amadurecimento, que depois de amadurecidos vão para o citoplasma. Ou seja, os nucleolos são uma espécie de útero para os ribossomos. Vou explicar mais ou menos como é que funciona. A cromatina é responsável por produzir continuamente o RNA ribossômico, que se acumula no nucleolo, associando-se a proteínas específicas que vão formar os ribossomos. Ou seja, ficam amadurecendo no nucleolo. Então, depois de amadurecidos, os ribossomos saem pelos poros da carioteca e vão para o citoplasma realizar seu trampo. Trampo este que, como dito no último vídeo, é realizar a síntese de proteínas. E agora, mais uma vez, o que são exatamente os cromossomos? O cromossomo é, como dito anteriormente, uma longa molécula de DNA constituída por cadeias de nucleotídeos e emparelhadas por pontes de hidrogênio. E o DNA é uma fita magnética que estão gravadas em sequência as informações para a produção de proteínas. Essas tais informações são chamadas de genes. Você já deve ter visto uma molécula de DNA, e se não viu, tá aparecendo aí na tela. Sabe esse conjunto formado pelos dois lados do DNA e esse ligamento entre eles? Isso é um gene. Então, basicamente, o DNA é um conjunto de genes. DNA significa literalmente ácido desoxirribonucleico. Bom, nas células procariontes, todos os genes estão localizados em um único DNA circular. Já nas células eucariontes, tipo nós, tá ligado? Existem vários cromossomos por núcleo. O número de cromossomos por núcleo varia dependendo da espécie. Por exemplo, os humanos têm 46 cromossomos em seu núcleo. Os cromossomos são compostos por duas cromátides, que juntas são chamadas de cromátides irmãs, unidas por um negócio chamado coesina. E em uma parte dos cromossomos condensados tem tipo um estrangulamento das cromátides. Esse estrangulamento é chamado de centrômero. Este centrômero se prende ao microtúbulo que liga as cromátides duplicadas. Eu vou explicar melhor essa parte quando falarmos sobre divisão celular nos próximos vídeos. Mas lembra que eu falei que o DNA é um conjunto de genes? Então, e o conjunto de moléculas de DNA é chamado de genoma. O genoma contém todos os genes e sequências de bases nitrogenadas da espécie em questão. E para cada espécie existe uma constituição de genomas. Por exemplo, nos seres humanos, o genoma é composto por 24 moléculas de DNA. Ou seja, 22 autossomos e os cromossomos sexuais, que são 2. Vou explicar. Quando seus pais transaram, assim, você foi gerado, a junção do espermatozoide com o óvulo formou o zigoto, que seria a primeira célula do novo ser. No caso, você. O óvulo presente na sua formação possuía 22 autossomos e mais um cromossomo sexual X.
X. O espermatozoide presente nessa reprodução possui 22 autossomos e mais um cromossomo sexual que pode ser X ou Y. E é nesse cromossomo sexual do espermatozoide que é definido o sexo do bebê. Pois veja bem, os 22 cromossomos do óvulo e os 22 cromossomos do espermatozoide se juntam, formando os 22 pares de autossomos do zigoto. E os cromossomos sexuais também se juntam, ou seja, o cromossomo X do óvulo se junta com o cromossomo X ou Y do espermatozoide. Sendo assim, o par de cromossomos sexuais do zigoto pode ser tanto XX quanto XY. Se for XX é mulher, se for XY é homem. Simples assim. A primeira célula do novo ser, por conter pares de cromossomos homólogos, é chamada de diploide. E depois de formado, o zigoto realiza mitose, formando duas células diploides. E essas duas células diploides realizam a mitose de novo, transformando-se em 4 células diploides. E essas 4 realizam a mitose de 8, depois de 6, e assim vai até juntar as trilhões de células que compõem o nosso corpo. E também tem as células que têm apenas um lote de cromossomos e não 2. E essas células são chamadas de haploides. As células haploides surgem por meio da meiose e são as células reprodutoras do nosso corpo. Ou seja, são os gametas, o espermatozoide e o óvulo, que eventualmente vão se juntar e formar uma nova célula, o zigoto, ou seja, formar uma nova vida. Ou então, em alguns casos, a haploide masculina vem a ser jogado para o ralo, né? Mas o que são essas tais mitose e meiose que você falou? Bom, isso vocês vão descobrir no próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre as células, a divisão celular e tal. E se você gostou, deixa o like aí pra gente. Se você não gostou, tem alguma dúvida, ou quiser fazer algum elogio, alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários que nós vamos ler, nós vamos responder. Se você quiser dar uma ajudinha pra gente, pra continuarmos produzindo conteúdo pra vocês, acesse o nosso crowdfunding e deixa aquela ajudinha aí. Tá aparecendo aqui na tela, é apoia.se/canal Revisão. Siga-nos também nas nossas redes sociais. Nós temos Facebook, Twitter, Instagram. E se vocês quiserem também escutar nossas aulas, tem preguiça de assistir, assim, só quer ouvir, acesse o nosso podcast que está aparecendo aqui na descrição. Acesse ali a nossa descrição do vídeo que o podcast vai estar lá. Garanto que vale a pena visitar. É isso aí, galera. Valeu!